Pai, Senhor Jesus Cristo, que Jesus Cristo esteja na sua família, na sua casa, e a paz do Senhor Deus possa permanecer em você. A palavra do Senhor fala que quando a gente dá paz e se encontra a paz em alguém de uma casa, de uma cidade, ou realmente de uma pessoa, a paz permanece sobre aquela pessoa. Se não houver paz dentro de uma casa, que a pessoa está falando de Deus, a paz retorna para a pessoa que está falando. E antes de iniciarmos o assunto ao qual eu vou pregar, que está em Filipenses, capítulo 2, do verso 8 a 11. Vamos orarmos para que Deus possa abençoar a nossa vida cada dia mais, sempre nos guardando. Senhor Deus, eterno Senhor, eterno Pai eterno, eu te peço no nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor possa acampar os seus anjos na nossa casa, na nossa família, acampar a tua proteção, não desampare, não nos desampare de forma alguma, tanto os que não estão te buscando como os que estão te buscando, que o Senhor seja justo, como a chuva vem, como o sol vem para todos, mas aqueles os quais estão se dedicando, Senhor, de forma alguma desampare ou deixe cair em alguma cilada ou astúcia do inimigo, no nome de Jesus Cristo. E aqui eu vou falar de um assunto que está no livro, capítulo 2, do livro de Filipenses. Jesus Cristo está lá escrito a respeito de Jesus Cristo, sobre um dos apóstolos de Jesus que escreveu. Está escrito desta maneira: ao ter nascido como homem, na forma que Jesus Cristo nasceu como homem, ele se humilhou numa forma de ter nascido como homem, porque ele nasceu divino. Antes da criação dos homens, Deus, Jesus Cristo, já existia, e ele nasceu uma divindade, estava vivendo no céu com os anjos, com Deus, e desceu à terra. Lá a gente vê no livro de João, o verbo já existia, se fez carne, se fez presente e existiu. Você vai lá no começo do livro de João, capítulo 1 do livro de João, se você começar a olhar, o verbo já existia, Jesus Cristo já existia, ele se fez na forma de homem e nasceu de uma mulher, para que se cumprisse o que Deus determinou lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15. Ele disse assim: E tu, mulher, dará dores, sentirá dores, dará luz, e tu, serpente, nascerá um que pisará sobre a tua cabeça. Esse que vai pisar sobre a tua cabeça, ele nasceu com esse propósito. Não foi a mãe de Jesus Cristo, não foi o pai de Jesus Cristo, segundo a Bíblia, não segundo eu, meus ensinamentos, que eu não tenho nenhum ensinamento, eu tenho uma Bíblia, me baseio nos livros bíblicos, me baseio nos livros que estão escritos na Bíblia. Jesus Cristo nasceu com o propósito de pisar sobre a cabeça da serpente, devido a serpente ter fazer com que Eva pecasse e Adão também pecasse. Primeiramente, a serpente fez com que a Eva pecasse, e do fruto que ela pegou, ela deu a Adão. Mas o que quer dizer isso? A ver, Jesus Cristo nasceu humilde, se humilhou-se por ter nascido de uma forma de homem, mas permaneceu santo, permaneceu obediente. Nós não temos a mesma proteção de Jesus Cristo, mas temos a proteção que Jesus Cristo nos dá, pois ele nos protege, ele nos guarda, ele nos faz entender das coisas deles, né? Jesus Cristo, de Deus, dos anjos. E por isso, desse entendimento que a gente tem de Jesus Cristo, dos anjos, a gente tem que entender que Deus é humilde, Jesus Cristo é humilde, se fez carne, se fez presente e veio à terra como homem. Imagine aí, está lá com o seu poder, está lá com a sua riqueza, está lá no seu sossego, está lá na sua casa, você dentro da sua casa, sossegado, com a sua família, com a sua vida, né? Porque a família de Deus, Jesus Cristo era o pai dele, que era o Criador, e os anjos, né?
Até então, antes de Jesus Cristo vir à Terra, tinha as famílias já, né, descendências, são 14 gerações antes de Abraão, 14 gerações depois de Abraão, e tem mais 14 gerações depois de Davi. Lá no livro de Mateus fala sobre as gerações, lá no livro, se você for ver as gerações, ou é no primeiro capítulo ou no segundo capítulo está falando sobre as gerações. Acho que provavelmente seja no primeiro capítulo lá, as gerações. E Jesus Cristo veio, né, tinha gerações, tinha as famílias, tinha tudo. Mas o que a pessoa pode entender? Tendo Jesus Cristo, não no seu contentamento, lá no seu sossego, teve que vir à terra para se cumprir a profecia de Deus, que falou pela boca dos profetas, que virá um que falou anteriormente, o próprio Deus falou com a própria boca, que virá um que pisará sobre a cabeça dele. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, profetizou: vai vir um, nascido de filho de mulher. Jesus Cristo nasceu tanto do filho da mulher, como ele nasceu de uma criação divina. Deus pegou e criou ele, Criador. Nasceu duas vezes. Nós nascemos uma vez carnalmente, mas o próprio Deus também deu, o próprio Jesus Cristo deu uma explicação para Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não é digno de ver o reino de Deus. Não é digno de Deus. Por isso temos que nascer tanto da água e tanto tem que nascer do Espírito, para que podemos ver o reino de Deus, conhecermos. E o nascimento da água e do Espírito é uma significação que é conhecer Jesus, é confessar Jesus. Lá em Romanos 10:10 fala: com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a verdade. A gente confessa Jesus Cristo. Com confissão e prática, não adianta confessar hoje. Eu confesso que aceito Jesus Cristo, mas não pratica, não vai para a igreja, não segue nem o ensinamento, nem lembra de Jesus Cristo. Aí quando está doente, quando está passando por uma perrengue na vida, o primeiro meu Deus do céu. O primeiro Senhor. O primeiro meu Deus do céu. Mas anteriormente, não se lembra de dedicar a vida a Deus. E a gente possa estar crendo dessas coisas que Jesus Cristo já fez, se abdicou de tudo para cumprir a vontade do Pai dele. Eu sei que a gente não consegue, mesmo que a gente tenta, a gente não consegue se abdicar de tudo para dedicar-se à vontade de Deus. A não ser que Deus tenha um propósito na nossa vida e acampe os anjos e nos guarde, nos proteja e faça com que nós, ou você, qualquer pessoa, se abdique das coisas e vá adiante. Prossiga fazendo a vontade de Jesus Cristo, fazendo a vontade de Deus. Mas Deus veio, se abdicou de tudo. O próprio Jesus Cristo: eu vou, segundo a palavra de Deus, ele veio para cumprir o que Deus deu para ele. Ele tinha que morrer pelos homens. Jesus Cristo, né, significa salvação. Emanuel significa Deus bom. Esse significa o nome de Deus. Aí a gente vê no Velho Testamento Jeová, às vezes chama ele de Javé. Tem alguns nomes que chamavam lá no Velho Testamento o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Mas o Criador dos céus e da terra criou um, que é Jesus Cristo. E ele mesmo falava às vezes assim: eu vou pedir a meu Pai para que faça isso. Às vezes a gente lembra que tem ocasiões que chega: eu vou pedir a meu Pai, eu vou orar. Ele estava orando, ele não estava orando para ele mesmo fazer as coisas. Ele estava orando para que o Pai dele ordenasse que ele fizesse, porque ele como Deus,